Olá, segundo ano, estamos aqui hoje para nossa aula de História, hoje dia 20 de maio, né, de 2020, e o tema da nossa aula hoje são os costumes e as tradições das famílias, ok? Lá da página 201 a 205, vamos lá dar uma olhadinha? Começando aqui então, segundo ano, nosso documento, né, que está aqui no nosso SAI, né? Nós temos aqui uma coisa muito importante que nós precisamos prestar atenção segundo ano, que é o momento da nossa autocorreção, viu? Aqui nessa parte de carga horária, olha, vocês vão poder ver que nós temos um período separado para que nós possamos fazer a autocorreção. Então, tem que pegar lá o gabarito no dia que tiver o gabarito de todas as matérias, né? E ir lá ver se você fez as atividades corretas, ok? Aqui também nós temos o link do nosso Meet hoje às 11 da manhã. E aqui vai estar o acesso a esse vídeo aqui, o nosso vídeo de explicação. Bom, muito simples hoje a nossa parte prática, tá bom? Olha lá. Hoje iremos ler e discutir os costumes e tradições das famílias, lá das páginas 201 a 205. Só para lembrar, a autoavaliação a gente faz no caderno de português, tá bom? Se ficar com alguma dúvida em alguma coisa relacionada ao que nós vamos ler hoje, estudar hoje, coloquem lá, seguindo esse modelinho aqui de caderno, tá bom? Colocando cabeçalho e o subtítulo autoavaliação, e aí vocês escrevem todas as dúvidas e as dificuldades que vocês tiveram para fazer, tá bom? Então vamos lá para nossa atividade. E estamos aqui então, segundo ano, já na página do nosso livro, página 201, e nós vamos começar então a entender o que são esses costumes e tradições familiares, tá bom? O Pro vai fazer a leitura, prestem bastante atenção. Coloquem o dedinho em cima aí do seu livro para acompanhar a leitura, ou sobre a tela aí do seu computador, do seu celular ou tablet. Vamos lá? Costumes e tradições familiares. Nossos costumes, hábitos alimentares, a língua que falamos, a maneira como nos relacionamos com os outros e até mesmo o jeito como nos expressamos são hábitos adquiridos inicialmente e principalmente por meio da nossa convivência familiar. Olha lá, aqui embaixo agora, pessoal, muitos povos, né, têm o mesmo costume da avó de Carlinhos, que estudamos anteriormente em contar histórias. Vamos conhecer outras pessoas e costumes e ver como aprendemos com nossos familiares e com as pessoas da nossa convivência. Leia a história de Cabu. Vamos lá ver qual que é a história dele? Olha lá a nossa história, começando aqui no nosso primeiro parágrafo. Então, vamos lá, ó. Cabu era um menino quilombola, de olhos grandes, esperto e corajoso. Com a mãe, aprendeu a arte da sobrevivência. Vô Juvenal, velho quilombola, ensinou Cabu a ouvir a natureza e a reconhecer a bondade da vida. Apesar de pouca idade, Cabu era um menino forte e determinado. O dia a dia no quilombo fez Cabu entender a importância de viver bem e de respeitar as diferenças de cada um. Então, olha lá a nossa historinha sobre o Cabu, que era um menino que morava em uma aldeia quilombola, né? Vamos ver lá. Você sabia? Quilombolas são pessoas que viviam ou vivem nos quilombos. Os quilombos eram lugares de refúgio para quem fugia da escravidão. Atualmente, refere-se aos descendentes
dos escravizados, que vivem em comunidades localizadas tanto em áreas rurais quanto urbanas. Algumas delas praticam agricultura de subsistência e outras participam da economia local. As manifestações culturais desses grupos têm forte vínculo com a cultura africana. Então, Quilombo era um lugar, né, para onde os escravos se refugiavam, né, na época da escravidão, e acabou, né, se tornando um lugar onde se criaram comunidades, né, onde eles praticam a agricultura para poder ter uma forma de renda, uma forma de sobrevivência, né, de participar ali da economia do lugar onde eles vivem. Muito bem, continuando aqui, lá agora que a gente já leu, né, nós vamos para a nossa parte prática, a parte das nossas atividades, que são, vamos lá, ó. Número 1, de acordo com o texto. Então, olha lá, com o texto que a Pro acabou de ler sobre o Cabu, tá bom? De acordo com o texto, cite o local em que Cabu vivia. Qual era o nome do local lá para onde os escravos se refugiavam? Muito fácil, né, segundo ano? Então, é só eu colocar um nominho aí. Na número 2, aqui, ó, número 2, como a autora descreveu Cabu. Pessoal, para a gente poder ver essa informação, nós temos que voltar lá no texto, ó, e procurar aonde a autora aqui, né, a nossa autora, que é Pituca Nirobe, olha o nominho dela aqui, ó, Pedras, Pedrinhas e Pedregulhos, de Pituca Nirobe, olha aqui, é o nome da nossa autora. Como que ela descreveu o Cabu aqui, ó? Se vocês lerem com bastante atenção, vai estar na nossa primeira linha, tá bom? Leiam com bastante atenção. Então, vocês vão pegar lá na primeira linha a resposta da número 2, lendo com bastante cuidado. Aqui na número 3, a pergunta é a seguinte: o que o menino aprendeu com sua convivência no quilombo? Novamente, temos que voltar lá no texto, ó, e procurar, ó, o que ele aprendeu, olha lá. O que ele aprendeu com a mãe dele? O que ele aprendeu lá, ó? Nós temos aqui, ó, na segunda linha e na última linha, algumas das coisas que ele aprendeu lá com a mãe dele e com o dia a dia da vida no quilombo, tá bom? Então, leiam essas partes aqui com atenção que vocês vão achar a resposta, combinado? Voltando lá para número 4, nós temos um quadro. Agora, nós vamos ter que completar, olha lá, complete o quadro a seguir com as informações solicitadas. Então, ó, você vai falar sobre o Cabu, do texto que a gente leu lá em cima, e sobre você. Local que o Cabu mora. Qual é o nome do local que ele mora? Local onde você mora. Qual é o nome do seu bairro? Pode ser o seu bairro, sua cidade, tá bom? Aqui embaixo nós vamos colocar as características do lugar. Como é que é o lugar que o Cabu mora? É uma aldeia, tem árvores, eles praticam agricultura. Se praticam agricultura, eles moram aonde? Na cidade ou no campo? Isso que nós vamos colocar aqui, tá bom? E na frente vocês vão colocar as informações sobre vocês, tá bom? Quais são as características do lugar onde você mora? Ah, são muitos prédios, é na cidade, as ruas são movimentadas, existem poucas árvores. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui. E lá embaixo, olha lá, vocês vão colocar a aprendizagem do dia a dia da convivência familiar. Lá do Cabu está escrito no texto o que ele aprendia no dia a dia da convivência dele com a família dele. Aqui, vocês vão colocar de vocês. O que vocês aprendem com a família de vocês no dia a dia?
Vocês aprendem a se respeitar, vocês aprendem a dar carinho, a cuidar dos seus pertences, a ser honesto, todas aquelas coisas que a mamãe vive ensinando pra gente. Quais são as aprendizagens que vocês têm convivendo com a família, os ensinamentos que a família de vocês passam para vocês, tá bom? Então, esse quadro a gente vai simplesmente preencher com as informações do texto e com as informações sobre você. Muito fácil. Seguindo então ali para a página 204, nós temos a número 5. De acordo com as informações do quadro, o aprendizado de Cabu no Quilombo é importante? Vocês acham que saber a importância, né? Que a importância de respeitar, que é importante, né? Respeitar as diferenças. Vocês acham que é bom aprender isso? Que é bom aprender a sobreviver, né? A saber lidar com a vida no campo, a ter uma profissão, a saber lidar com a terra para poder ter uma forma, né, de se sustentar. Vocês acham que é importante? Nessa número 5, vocês vão responder sim ou não, tá bom? Vocês acham que aqueles ensinamentos lá que o Cabu aprende com a família dele são bons? Sim ou não? Temos duas aqui, ó, pontos de interrogação. Então, o primeiro ponto de interrogação, você vai responder com sim ou com não, se você acha importante ou não. E nosso segundo ponto de interrogação aqui, vocês vão ter que dizer por que vocês acham que sim e por que vocês acham que não. Depende muito do que vocês responderem. Então, eu acho que sim, porque quando a gente aprende a lidar com as diferenças, a gente respeita as pessoas, a gente não magoa, a gente vive bem com as pessoas que estão do nosso lado, não é? Ou você acha que não? Não é legal respeitar as pessoas, a gente tem que brigar mesmo, porque é assim que é o jeito certo das pessoas se relacionarem. Então, qual será a sua resposta aí, tá bom? Então, você pensa bem e responde esse pedaço. Agora a gente vai ver outra história, vamos lá? Dedinho em cima, a Pro vai começar a ler aqui em cima, ó. Conheça agora a história de Vilma Nardes Silva Rodrigues. Ela fez um relato sobre a sua infância e as brincadeiras com as outras crianças. Lá em português, já a gente vai aprender o que é relato, viu? E aí a gente vai entender muito bem aqui a história da Vilma, vai entender melhor ainda. Então, dedinho em cima do primeiro parágrafo aqui, né? Nosso primeiro e único parágrafo, não temos nenhum outro parágrafo aqui. Dedinho em cima. Então, vamos lá. Nasci na Bahia. Que doce infância vivi lá. Quando a gente é criança, parece que o importante é brincar. Nem sentimos o tempo passar. Eu adorava brincar de casinha embaixo das copas das árvores que havia entre a minha casa e o grupo escolar. Este ponto era estratégico. As árvores eram bem altas e suas raízes grandes saíam para fora da terra, abrindo espaço para nossa imaginação de criança. Já edificar ali nossa casinha inteira com suas divisórias. Continuando aqui, ó. Também era bem interessante ficar brincando nesse ponto tão próximo à escola. Nós, meninos e meninas, que como eu não tínhamos idade para frequentar as aulas, queríamos mesmo era entrar lá e nos juntarmos aos maiores, como a minha irmã, que era esperta, sabia decifrar as letras que para mim eram um mistério. Mas, não sendo possível, arrumamos um jeito de nos divertir. Olha aqui, tá aqui na última linha. Nos divertir do lado de fora e ficando mais perto do nosso desejo. Em nossa brincadeira de casinha,
ficávamos o dia todo. Então, olha lá, né? A Vilma aqui, ó, ainda era muito pequenininha e não ia na escola. Olha a escola aqui atrás dela, ó. Mas ela e os amiguinhos dela arrumaram um jeitinho de ficar pertinho da escola, porque eles morriam de curiosidade e de vontade de conhecer as palavras e todas as coisas legais que a gente tem na escola, né? A gente entende bastante eles porque nós estamos morrendo de saudade da escola também. Então, vamos continuar aqui para a nossa página 205, a nossa última página de exercício hoje. Olha lá. Leia novamente o trecho. Queríamos mesmo, olha lá o trecho aqui. Queríamos mesmo era entrar lá e nos juntarmos aos maiores como a minha irmã, que era esperta e sabia decifrar as letras que, para mim, eram um mistério. Então, olha lá, ó. Por que a autora não podia frequentar a escola? A Pro falou agora há pouco. Por que eles não iam à escola ainda? Eles eram muito crianças? Eles eram muito velhos? A Pro já deu a explicação ali em cima. É só você escrever aqui. Por que eles não podiam ir, tá bom? Na letra B, e atualmente? As crianças podem frequentar a escola? Olha, agora, crianças que são muito pequenininhas podem ir à escola? Eu não falo dos bebezinhos, eu falo do tamanho da Vilma. Ó. A Vilma, ela não é um bebezinho. Vamos olhar a foto dela lá, ó. Olha lá a foto dela. Ela não é um bebezinho. Ela aparenta aí pela nossa foto ter por volta, eles aparentam, né? Ter por volta de 3 a 5 anos, né? Não são mais bebezinhos. Crianças dessa idade, olha lá, ó, já vão à escola? Lá na nossa escola tem criança pequenininho? Tem criancinha de 3 e 4 anos? Pensa bem, eu acho que tem, hein? Então, aí vocês vão colocar lá, ó, e agora? E agora em 2020? E atualmente? As crianças podem ir para a escola, mas um pouquinho menores, né? Eu acho que sim. E na letra C está escrito assim: com quantos anos você começou a frequentar a escola? Aí você vai ter que perguntar para sua mamãe ou para o seu papai, tá bom? E colocar aí na letra C. Essa precisa de ajuda dos pais para eles poderem falar com que idade você entrou, se você não lembrar, tá bom? E na número 7, nosso último exercício é o seguinte. Nessa história, as crianças ficaram brincando de casinha embaixo da árvore o dia todo. E você? Qual é a brincadeira ou atividade que mais gosta de realizar? Descreva como ela é, depois faça um desenho que represente esse momento. Então, primeiramente aqui nessas linhas, meus amores, vocês vão descrever como é a brincadeira que você mais gosta. Se é brincar de bola, você vai colocar assim: ah, eu gosto de brincar de bola, de ficar no gol, chutar a bola, sair correndo. Eu gosto de brincar de videogame, um jogo muito legal, de tal personagem que faz tal coisa. Então, você vai descrever, dar detalhes, tá bom? Sobre essa brincadeira, de como é essa brincadeira. E aqui embaixo, você vai desenhar e colorir bem bonito, tá bom? Segundo ano. Muito tranquila a nossa atividade de hoje, não é? Dá pra fazer rapidinho e eu acho que nem vai precisar de muita ajuda da mamãe, porque tá muito fácil, não é? Então, é isso a nossa explicação da nossa aula de hoje de história. Espero que vocês gostem, né? E façam com muita facilidade, tá bom? Não esqueçam depois de olhar as correções e tentem, né, fazer as atividades aí, ler todos os textinhos com muita atenção, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula.